de Jeremias. Eu vou fazer a leitura e talvez eu não consiga terminar hoje. Capítulo 9 vai do verso 1 em diante, mas eu vou fazer a leitura na nova tradução da linguagem do dia de hoje. Então você acompanha aí. Verso 1. Eu gostaria que a minha cabeça fosse como um poço de água e que os meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse estar longe do meu povo. Todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, estão sempre prontos para contar mentiras. O que manda na terra é a desonestidade e não a verdade. O Senhor Deus diz: o meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim. Cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo. E ninguém pode confiar no próprio irmão, porque todo irmão é tão falso como Jacó. Todos andam caluniando os seus amigos. Todos eles enganam os seus conhecidos e ninguém fala a verdade. Eles ensinaram a sua língua a mentir. Pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Fazem uma violência atrás da outra. E tapeação em cima de tapeação. Deus diz que este povo não quer aceitá-lo. Por causa disso, o Senhor Todo-Poderoso diz: vou purificar o meu povo como se faz com o metal. Eu o farei passar por uma prova. O meu povo fez um mal. O que eu posso fazer com ele? A língua é como uma flecha envenenada e a sua boca fala mentiras. Cada um diz palavras amáveis ao seu vizinho, mas, na verdade, está preparando uma armadilha para ele. Será que eu não devo castigá-los por causa destas coisas? Não devo me vingar de uma nação como esta? Eu, Senhor, estou falando. Eu, Jeremias, disse: vou chorar por causa das montanhas. Vou lamentar porque as pastagens estão secas e ninguém passa por elas. Não se ouve mais o mugido do gado, as aves e os animais selvagens fugiram e foram embora. Deus disse: vou fazer Jerusalém virar um montão de pedras, um lugar onde moram lobos. E as cidades de Judá se transformarão num deserto onde ninguém mora. Eu perguntei: ó Senhor Deus, por que a nossa terra está em ruínas? Por que está seca como o deserto, tão seca que ninguém passa por ela? Quem é bastante inteligente para entender isso? Será que explicaste essas coisas a alguém para que essa pessoa possa explicar aos outros? E o Senhor respondeu: isso aconteceu porque o meu povo abandonou os ensinamentos que eu lhe dei. Eles não me obedeceram nem fizeram o que mandei. Pelo contrário, foram teimosos e adoraram as imagens de Baal como seus pais lhes ensinaram. Agora, escute que eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, vou fazer. Darei ao meu povo plantas amargas para comer e água envenenada para beber. Espalharei o meu povo pelo caminho das nações que nem eles, nem os seus antepassados sabiam que existiam. Mandarei exército contra o meu povo até que seja completamente destruído. Verso 17, quando o povo clama por socorro. O Senhor Todo-Poderoso disse: atenção, chamem mulheres que são pagas para chorar. Mulheres que saibam cantar músicas tristes. O povo disse que elas venham depressa e cantem uma canção triste para nós, para que os nossos olhos se encham de lágrimas e fiquem molhados de tanto chorar. Ouçam o povo de Sião chorando e dizendo: estamos perdidos, estamos muito envergonhados, as nossas casas foram derrubadas e temos de deixar a nossa terra. Eu disse: mulheres, ouçam o que o Senhor Deus disse, deem atenção às suas palavras, ensine as suas filhas a chorar, ensine as suas amigas a cantar canções tristes. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios. Acabou com as crianças nas suas ruas e com os moços nas praças dos mercados. Os corpos dos mortos cairão. Serão como esterco espalhado nos campos, como espigas cortadas e caídas na mão dos que fazem a colheita. Espigas que ninguém recolhe, isto é o que Deus me mandou dizer. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo.
Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse ainda: está chegando o tempo em que vou castigar o povo do Egito, de Judá, de Edom, de Amon, de Moabe e todos os que vivem no deserto e costumam cortar o cabelo bem curto. Todos esses povos são circuncidados, mas não têm guardado a aliança, que foi selada pela circuncisão. Todos esses povos e todo o povo de Israel não têm guardado a aliança que fizeram comigo. Amém? Bom, como nós estamos tratando aqui, não dá para se aprofundar muito. E eu quero glorificar a Deus por você que está aqui, fazendo parte desse estudo expositivo. Nós encontramos, do verso 1 ao verso 8, grave bem isso, irmãos, porque isso é abominável. Abominável significa aquilo que Deus detesta, aquilo que traz uma condição de um sentimento de náusea, de repreensão. O povo está dominado pela mentira. Eu tenho dito aqui na casa que não existe mentirinha e nem mentirona, existe mentira. Amém, igreja? Então, mentira. Perceba que do verso 1 ao verso 8, Deus aponta a causa, mentira. E em Jeremias a gente encontra uma cidade, do capítulo 9, que está dominada pela mentira e pela falsidade. Nós vimos, a última vez que tratamos no capítulo 8, anterior a esse, as consequências, e você está percebendo que desde o capítulo 1, Deus vem tratando. Deus vem dizendo: eu farei, e o povo não se arrepende. Grave isso também na cabeça. Arrependimento não tem funcionabilidade quando não há postura que demonstre que o fato ou ato praticado lhe trouxe um pesar. Explico. Eu pego uma pedra e arremesso essa pedra numa casa, nas janelas ou no vidro de um carro, por qualquer que seja a razão. No caso é dolo, eu tive vontade. Por alguma razão, minutos, dias depois, eu me arrependo. Eu falo: puxa, o que eu fiz? Só que não foi legal o que eu fiz. Não basta. Não basta. Esse arrependimento, o arrependimento que a Bíblia fala para nós, é um arrependimento que precisa ser acompanhado de características. O que a Bíblia fala, por exemplo, sobre aquele que peca? Quando ele reconhece, ele diz: aquele que peca. Então, aconteceu. Se arrepende, confessa, alcança misericórdia. Então, existe aqui nessa questão de arrependimento uma ação, qualquer que seja a área. Não adianta eu dizer: eu me arrependi de ter jogado a pedra. Mas a pessoa é rica mesmo, arruma. Não, não é assim. O arrependimento traz consigo comportamentos. Então, não adianta eu dizer: estou arrependido do que eu falei da fulana, de ciclano, mas eu não tomo atitudes que evidenciam o meu arrependimento. A igreja entendeu? Atitudes que evidenciam. Numa discussão conjugal, o marido ofende a esposa, ou a esposa ofende o marido, ou o filho ofende o pai. Ele até não devia ter falado, mas ele não toma o caminho de ir atrás, de retirar, de mudar aquela condição, de pedir desculpa e de, às vezes, se for o caso, fazer isso em público. Isto é necessário, isso se caracteriza de fato arrependimento. Arrependimento precisa ser acompanhado dessa atitude. É quando no meio de uma discussão, por exemplo, eu digo assim: eu quero que você morra. Ou, para mim, tanto faz como tanto fez. Do tipo, me arrependo do dia que a gente casou. Por aí. Falou na hora do nervoso, passou. Nunca foi isso. Para mim, eu me viro sem você. Eu nasci sem você e não preciso de você na minha vida. Calma lá. Saiu, não devia sair. Mas eu pensei: nossa, eu peguei pesado. O que eu falei? E agora?
Pode ser no trabalho. Qual é o comportamento de um cristão convertido? Nós falhamos e erramos. Primeiro, se eu fiz isso em público, eu devo, em público, restituir aquilo que eu pratiquei. Eu quero aqui pedir perdão aos irmãos, exemplo, não é? Dizer, tal dia eu me expressei aqui, eu falei um negócio no jantar, no almoço, tal, e isso me pesou de uma tal forma, e eu quero aqui retirar o que eu falei, porque não é verdade o que eu falei da irmã, do irmão, dele ou dela. Eu quero pedir perdão diante de Deus, diante dela, e assumir também a condição que às vezes a pessoa, naquele momento, não vai estar com o coração liberado para tal. Mas a Bíblia diz, o que depender de vós, tenhas paz mais forte, então a gente precisa fazer o que é certo, ok? Ok, irmãos? Escute bem. O que é certo mesmo que todos façam o errado. O errado sempre será o errado. Esse povo que Deus está tratando aqui, eles estão sendo advertidos pelo Senhor. E o Senhor enfatiza isso, como repete no capítulo 8, que a mentira e a falsidade, grave isso, irrita a Deus. Está escrito no verso 1 até o verso 9. A falsidade e a mentira irritavam o Senhor. E, aliás, eu continuo dizendo, continuam a irritar. Então, em nós, na nossa personalidade, quando nós encontrarmos alguém que fala uma coisa aqui, e ali ele fala outro, ele está desprovido de verdade. Se eu falei algo dela, eu preciso me dar conta de que Deus ouviu, o Espírito Santo ouviu. O que caracteriza o povo nesse momento? Entre algumas coisas que são apontadas no capítulo 9, falsidade e mentira. Não esqueça, Deus se irrita com isso. O que Deus destaca também é que o povo esqueceu a lei. Eles abandonaram as palavras do Senhor e resolveram cada um seguir o seu próprio caminho. Algo que nós temos visto hoje. Ovelhas que não querem ser pastoreadas. Pessoas que se tornam donas absolutas da verdade. Pessoas que dizem, olha, o texto diz isso, mas eu não penso assim. Ora, não é o que a gente pensa, mas é o que a Bíblia nos orienta. E o texto do capítulo 9 diz, este povo abandonou a minha lei. Uma outra observação que eu quero pontuar com os irmãos, é que muitas das vezes, que se caracteriza em nossa geração, é que para justificar algo que eu quero, eu fico buscando textos isolados, ou eu fico buscando em alguns hábitos congregacionais, paroquianos e outros lugares, para justificar aquilo que eu quero. Então, por exemplo, eu disse, olha, mas eu estava vendo aqui, fulano de tal, ele não pensa assim. Fulano Beltrano também não pensa assim. Aí, a gente não quer entrar num choque de ideias, de ser antiético. E você procura explicar para a pessoa, dizer, querido, esse pensamento não é coerente com o texto no original. Não procede dentro do contexto. Ah, mas veja bem, pastor. Pronto, querido. O Senhor está dizendo que este povo abandonou a lei e começaram a viver segundo os padrões que eles achavam que era certo. Eles entendiam que aquele era o jeito. O nosso jeito, nós vamos ver no capítulo 9, que não é o pensamento de Deus. Aliás, Deus diz assim, eis que os meus pensamentos são diferentes dos vossos pensamentos. Terceiro ponto disso, então, é que abandonar a lei é grave. Mas pior do que isso, é eu pegar a lei de Deus e fazer uma interpretação segundo a minha conveniência. Porque eu quero fazer algo, então eu aplico aquilo para mim. Pelas atitudes deles, o Senhor disse, vocês vão colher, vocês vão ter consequência seríssima.
E aí, meus irmãos, eu também quero pontuar com vocês, só para a gente caminhar. Não existe nenhum tipo de sucesso na vida, equilíbrio na vida de um cristão, e não vou nem falar de ímpio, se Deus não for o nosso ponto de equilíbrio, se Deus não for a nossa bússola, se Deus não for o nosso mentor. A igreja entendeu? Amém. Pastor, eu estava lendo, uma amiga minha, ela disse que ela é uma palavra, uma qualificação que muito se fala hoje, uma profissão que está muito em voga hoje. Eu respeito, mas eu ainda fico com a base bíblica. Acredito que tem o seu valor, desde que não interfira na sã doutrina e também na palavra como um todo. Coach. O meu coach diz isso. O teu coach diz isso, mas a Bíblia diz isso. Mas ele também é cristão, ele diz isso. Querido, você está sendo alimentado por onde? Porque de repente a gente começa a cair num outro problema. É de ficar comendo. Eu vou usar uma expressão quando nós aqui nos colocamos como ovelha. Amém, igreja? Nós começamos a comer em coxos diversos. Então eu como no coxo do pasto tal, no coxo do pasto tal, no coxo do pasto tal, sendo que, na verdade, aquele senhor que cuida especificamente, ele tem um trato específico com aquela ração, com aquele detalhe. Eu, quando criava cabras e animais, eu conhecia os animais que eu tinha. E cada tipo de animal que eu tinha, alguns tinham uma especialidade. Tinha umas que até para tirar leite dela, nem todo mundo conseguia tirar. Tinha que ter um jeito específico, ir lá e na manha. Outras que se você não mexesse no coxo, não fizesse alguma coisa, até porque a comida no coxo, depois de um determinado tempo, ela fermenta. Então, pode trazer doença. Pega isso também. Então tinha que chegar, principalmente no tempo da seca, limpar o coxo, desinfetar o coxo e colocar um capim fresco, colocar uma cevada fresca para que depois ela pudesse se alimentar. Agora veja, será que todos que tratam dos mesmos animais têm as mesmas especialidades, as mesmas características? E é isto que o Senhor está dizendo aqui. Quando Deus não é para nós a nossa bússola, quando Deus não é aquele que de fato nos mentoria, irmão, não vai dar certo. E esse povo, o texto aponta que eles começaram a viver segundo os seus entendimentos. Nós encontramos aqui, verso 1, começa de novo a trazer sentido por que Jeremias é chamado por muitos como profeta chorão. Ele diz que ele está vivendo um momento de compaixão, e a vontade dele era de chorar. Ele diz de dia e de noite. E ele vê na sua visão que Judá, que o povo estava morto. Mas eles não se davam conta disso. Eu tenho falado desde a primeira noite, igreja, que um profeta, ele sofre. Nós estamos falando aqui no Velho Testamento. Um profeta, nesta condição, ele olhava o que ele recebia do Senhor, já explicamos isso. E ele chorava, e ele sentia o que ia acontecer. Muitos deles, o Senhor deu visão para eles. Eu vou usar aqui uma expressão com você para te trazer a memória sobre Samuel quando ora por Saul. Quem se lembra, se não me falha a memória, eu acho que é 1 Samuel 16, se não me falha a memória. Acho que é, se não for, me perdoa. Que ele diz assim: até quando você vai clamar por Saul? Até quando você vai interceder por Saul? De quem nós estamos falando? De um profeta. E o que Samuel está fazendo por Saul? Ele está orando por ele. E Deus diz: eu já o rejeitei. O texto está dizendo para nós aqui, já no capítulo 9, verso 1 em diante, que o profeta chora fisicamente, não é espiritual. Ele tem sentimento, ele tem um lacrimejar, ele chora, porque ele vê o povo morrendo na invasão. E ele diz: eles estão mortos, vão se perder e não se dão conta. Pois bem,
falando sobre isso hoje. O evangelho está sendo pregado. Uma noite de quinta-feira, a igreja não na sua totalidade. Fazendo um estudo sobre isso, já estamos hoje caminhando para a 8ª noite, porque fizemos um dia 2 capítulos de uma vez. A gente está explicando como o dia do juízo também chegará. Amém, igreja? Qual será a justificativa? Justificativa? Não tem. Para nós que estamos conhecendo. E esse povo aqui, a palavra do Senhor diz que o Senhor falava com eles. E mesmo falando, sabe o que eles faziam? Isso não me interessa. Comamos e bebamos. Era o que eles faziam. E o profeta vê. Muitas das vezes, irmãos, agora falando no pastoreio, a gente dá um conselho para um homem, uma família, para uma pessoa, uma mulher, um jovem, e diz assim: querido, não faça isso. Faça isso, não. Eu admiro isso. Tem gente que ouve. Tem gente que ouve. A Sara não está aqui, então eu posso falar. Não há problema. A Sara está lá no seminário, fazendo um curso de liderança lá para as coisas missionárias. A Sara ela precisa tomar uma decisão. A Sara me liga, manda uma mensagem, fala: pastor, eu preciso falar com o senhor, tudo bem? Tudo bem. Marcamos. Pastor, aconteceu isso, nessa condição, o que o senhor me diz? Aí eu: Sara, assim, assado. Aí eu levo ela para um outro pensamento e falo: mas no entanto, esse caminho. Então a gente conversa algumas coisas. Ainda hoje ela conversou comigo, ela precisa tomar mais uma outra decisão. Eu disse: tudo bem, pastor, a paz sobre isso? Eu disse: a paz, tranquilo. Por quanto tempo? Assim, beleza. Outro dia ela ligou, falou uma situação, eu disse: filha, o Senhor diz assim, não é que é errado, não é que é pecado, mas o propósito de Deus para a tua vida. Conversamos, ela disse: pastor, obrigado, eu vou seguir. Sabe, irmãos, eu fico pensando como me pesa no coração a responsabilidade de orientar. Então, às vezes, a gente dá um conselho, prega, Deus fala, e você vê as pessoas dizendo assim: estou nem aí, a vida é minha, tenho um mundo para ganhar, o mundo é meu. E Deus mostra, pela Bíblia, pelas histórias, e Deus pode falar também ao nosso coração, em sonhos, em revelação. Se guarde o tempo, isso não vai terminar bem, a consequência é ruim. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso. O profeta está dizendo e eles não estavam acreditando. O profeta está se identificando porque é povo dele. Ele está sentindo o que vai acontecer e ele expressa isso em lágrimas. E ele chora muito. E aí ele se apresenta dizendo para eles sobre essas consequências. E a gente vai olhar que o que Deus fala no início do capítulo 9, e também no teor inteiro, é uma repetição sobre consequências. De novo, Deus está apontando fatos novos, com as mesmas consequências pelo que eles vão fazer. E, nesse momento, Jeremias está dividido aqui com esse povo, num sentimento de remorso e ira, porque ele sabe que essas coisas que eles estão fazendo vai trazer consequência. E ele também está irado e tristeza. Há um misto de tristeza, de raiva, porque vem uma destruição à frente, irmãos. Virá. E esse povo não quer enxergar. E aí a gente encontra um Jeremias que diz: eu queria ter uma casa no deserto. Eu faço uma pergunta aqui essa noite: alguém mais aqui queria ter uma casa no deserto? Eu já vi gente dizendo no momento da angústia: eu queria morrer, mas não acredite, isso é mentira. A grande maioria fala: eu queria morrer, mas se descesse um anjo do céu na hora e falasse assim: eu vim aqui atender o teu pedido, essa noite tu não passarás. Para aí, já começa a mudar as coisas. Aqui o profeta está dizendo: eu queria ter uma casa no deserto, para não ver o meu povo o que vai acontecer. E no ano de 609, provavelmente, de Joaquim, começa ele ter essas visões e alguns acontecimentos.
O verso 2, quando ele diz: ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele, porque são todos adúlteros e traidores. A situação ali era tão terrível que ele queria ir para o deserto, para não ver o que ia acontecer. Do verso 2 e verso 3, quando ele fala de refúgio, ele está expressando o que está no coração dele. Porque na visão ele contempla as consequências. Quando se fala aqui de adúlteros, nós temos aqui a expressão literal sobre aquela condição de infiel, de um relacionamento conjugal. E o que Deus está dizendo aqui é de uma infidelidade espiritual. Por isso Deus chama o seu povo de infiéis, de adúlteros, porque eles trocaram a palavra do Senhor pelos costumes. Você leu durante o capítulo 9 comigo, na linguagem de hoje, quando o Senhor falou: os moços cortaram cabelos curtos. Não tem nenhum problema com isso. É que, à época, alguns povos, como eu disse aqui há algumas quintas-feiras atrás, eles marcavam o seu cabelo, cortes de cabelo, que os evidenciava com pacto ao Deus, na área do paganismo, que eles serviam. E aí, querido, olha bem, presta atenção, principalmente os mais jovens. Deus disse: eu não quero que vocês façam assim. Porque muita coisa que a gente vê, que alguns dizem não tem nada a ver, para nós, mas tem a ver para as trevas. A igreja entendeu ou não? Que tem coisas que foram trabalhadas como rituais lá nas profundezas, por gente que, enfim. E o texto diz aqui que este povo, eles tomaram sobre si mudanças de fidelidade por infidelidade. E Deus os chama de adúlteros. Você já parou para pensar, algum irmão aqui já parou para pensar, Deus chamar-nos de adúlteros? A expressão pesada, Ele está dizendo: tu é infiel comigo. Você fala: como infiel com o Senhor? É igual a expressão, se não me fala a memória, Malaquias e também Ageu. No que nós te roubamos? Há um susto. Como assim te roubamos? E a palavra não é furto, é roubo. Vocês me roubam quando não dizimam e nas ofertas. Eu já expliquei que a diferença de furto e roubo é que num não há violência, no furto. E no roubo existe a violência para subtrair o patrimônio alheio. E Deus fala sobre isso. Apenas um parênteses para a gente entender a expressão como é pesada, a infidelidade. E aqui Deus está dizendo: presta atenção, vocês se tornaram isso. Verso 4, Deus está dizendo: cuidado com seus amigos, seus parentes, porque cada um deles é um enganador. Você já parou para pensar como estava a geração? Quem leu isso no verso 4? Deus diz: não tem um que escape. Irmão mente para irmão, trai irmão, fala mal de irmão. E você leu no capítulo que vai dizer assim: e ainda vão no templo. E falam mal até dentro do templo. Ai, doeu. E Deus está dizendo: não confie. Os negócios, a vida deles na sociedade, irmãos, estava marcado por calúnia, por traição, por falsidade e por infidelidade. Agora, irmãos, eu pergunto para você: como é que pode ser chamado povo de Deus com essas características? Dá para ser chamado? Não tem como. Mas é isso que o capítulo 9 está apontando. Os padrões deles éticos acabaram. Essa palavra que nós lemos no texto aqui, enganar, significa defraudar. Esse engano aqui significa o seguinte: os irmãos tiravam vantagens nos negócios uns com os outros. Era como se fosse comprar com uma balança e enganasse na balança. Era como acontecesse quando a gente vai abastecer o carro num posto de gasolina que não é correto, e eles roubam na bomba. Você põe lá R$100 e, na verdade, você acha que colocou X litro, na verdade, você colocou menos, mas vai te cobrar aquilo. O Senhor está dizendo que os padrões deles desceu nesse nível. E Jeremias está dizendo: não há como confiar em ninguém. E nem mesmo Jeremias, ele não tinha família, ele não tinha filho.
E ele está se sentindo só. Verso 5, um amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. E o Senhor diz no capítulo 9, olha que expressão pesada. Eles treinaram a língua para mentir e não se cansam de mentir. Não se cansam de profanar. A nação que deveria ser luz, agora está mergulhada em trevas. E aí, irmãos, sabe o que o texto também nos diz? Que eles entravam no templo com aparência de santidade, mas estavam cheios de falsidade no templo. Quem está comigo, diga aleluia. Você pegou? Entendeu qual é a acusação do capítulo 9? As irmãs entenderam? Eles entravam para praticar o culto da adoração, mas os hábitos, o estilo de vida era ainda, o Senhor diz, marcado por dano, por fraude, por infidelidade e outras coisas mais. Nós continuamos no verso quando diz assim: no entanto, fazendo tudo isso, eles se recusam em conhecer-me. E aí Deus vai tratando com ele, dizendo: eles andam de engano em engano e recusam a me reconhecer ou conhecer. Andam se cansando em fazer obras perversas. Olha que coisa interessante. Zombam dos irmãos, caluniam a vida do próximo. E essas são atitudes que a gente encontra na Bíblia para pensar. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 6. Rápido, Provérbios capítulo 6, versos do 16 e 19. Olha o que Provérbios fala, e era isso que a nação estava fazendo. Eles andavam desesperadamente fazendo obras ruins. Zombavam um irmão do outro, caluniavam a vida do outro. E a Bíblia diz que isto é abominação. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: o que semeia contenda entre irmãos. Amém, irmãos? Então, quando você escutar algo, filtre bem, analise, saiba como e com quem tratar. Não aquela história mais ou menos assim: está sabendo da última? Mas não fala nada. Qual é? Tem um bafão aí na igreja rolando. Pronto. O interesse é um. E o texto diz que o Senhor abomina contenda entre irmãos. E o povo literalmente ficou desgastado nesse comportamento. Irmãos, eu conheci pessoas no meu âmbito de trabalho que na doença de alguém, de um colega, e a doença na época era um câncer, a pessoa dava risada, porque ela teve uma adversidade com ela há muitos anos atrás, e dizia assim: já morreu? Eu espero que morra, e quando morrer eu vou dar o churrasco. Eu quero dizer para os irmãos que, de fato, na história que eu vos conto, aquela pessoa que estava com câncer morreu. Agora, deixa eu te dizer qual o motivo aquela pessoa adquiriu um câncer. Porque na briga entre eles, lá atrás, eles eram tão amigos, que na briga eles deixaram de ser amigos. E aquele que era subalterno, ou seja, inferior no cargo hierárquico, foi destituído do cargo que ele tinha e foi transferido para um lugar bem distante, foi prejudicado. E aquela pessoa guardou aquilo no coração, irmão, de um jeito, que aquilo foi lhe abatendo no decorrer dos anos, e a angústia, a tristeza virou aquilo. E aquele que lhe fez mal também não ficou. E morreu a primeira pessoa. Passado uns anos, aquele que morreu, aquele que teve prazer e disse: tomara que morra mesmo, eu fui no velório dessa pessoa. Adivinha do que ela morreu? De câncer na boca. O
que a Bíblia está nos dizendo é que o povo de Jerusalém estava vivendo deste comportamento. Eles estavam semeando contenda entre eles. E o Senhor trata sobre isso dizendo que eles são como Jacó. Sabe o que essa expressão significa? Deus está trazendo à memória quando Jacó não era convertido, era trapaceiro. Deus está dizendo, eles são como lá atrás. Eles são dados a trapaças. O comportamento deles não é um comportamento transformado. E a Bíblia diz, como Jacó, que era contra Esaú. Esse termo ludibriar significa, nesse contexto, querido, balança que pesa, fraudulenta. Então, por exemplo, é quando eu tenho um cargo, uma liderança, por exemplo, e para a irmã Terezinha o meu peso é X, para a Suelen é Y. A mesma conduta deveria de ser dada para aqueles dois casos, são idênticos. Israel estava desse jeito, e o Senhor diz, eles recusam em me conhecer. A essência do problema de Israel é que eles estavam desejosos de não conhecer mais o Senhor. Verso 7, vejam, sou eu quem vou refiná-los e prová-los. Que mais posso fazer pelo meu povo? Jeremias torna novamente a dizer, Deus vai passar eles pelo fogo. Bom, já foi dito aqui algumas vezes, você sabe que quando vai purificar algo, o ouro, por exemplo, ele passa pelo processo. Deus está dizendo, eu vou aqui tratar com eles, vou fazê-los passar pelo fogo. E isso Deus já tinha dito. O verso 8, a língua deles é como flecha mortal, falam traiçoeiramente, cada um se mostra cordial com o seu próximo, mas do íntimo prepara uma armadilha. Irmão, acho que não precisa nem falar muito, né? Isso aqui é postura ética de uma pessoa. Se não é de ímpio, embora a gente saiba que os ímpios são assim, não tem como dizer que uma pessoa cristã tem isso na vida, não é convertido. Pastor, mas é filho de fulano, ele está na igreja há tantos anos. Não tem nada a ver com igreja, quem está entendendo? Isso tem a ver com transformação, isso tem a ver com regeneração. O sujeito pode estar na igreja há 20 anos, mas vive fazendo fofoca, vive falando mal dos outros, vive denegrindo os outros, vive tirando proveito da situação. Ele não se converte, não tem a ver com igreja. Ah, porque na igreja tal, igreja... Você acha que... Eu sou muito complicado com esse negócio de falar nome de igreja, sabe por quê? Ah, porque na igreja tal. Não, a nossa também deve ter. E o que falam da nossa? E não é a placa. Às vezes o problema não é o pastor, pode ser. O problema está na pessoa. Ou estão nas pessoas. Não é a igreja tal. Mas veja qual é o título que dão. A igreja tal do pastor tal. Ah, só podia ser de lá. E aqui o texto está dizendo que o coração deles estava endurecido. Nem pensavam em fazer o bem ao próximo. Eles viviam, diz o texto, com a boca. Eles defamavam os seus irmãos e armavam ciladas. Literalmente, estou fazendo isso para dar errado. Eu tenho uma agora eu vou aplicar um exemplo aqui que não está na Bíblia. Eu tenho uma responsabilidade com vocês. Ou um cargo. Estou escalado para dar um culto infantil, palestra dos homens, tocar, enfim, abrir a porta. E eu vou gerenciar algo que vai prejudicar aquele dia quem for trabalhar. Era isso que estava acontecendo. As pessoas faziam sabendo que iam prejudicar. A gente olha para o texto e percebe uma gravidade que entrar na presença do Senhor, no lugar santo, e falar mal um do outro, é trazer sobre si maldição. O Senhor condena. Por isso que o Senhor diz, são mortos, estão mortos.
Eu queria que você lembrasse também de um texto muito conhecido quando nós falamos de dia de ceia. A gente fala em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou o cálice, dizendo: esse é meu corpo, meu cálice que é traído. Aí até quando chega e fala assim: por isso, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Esse povo. E aí é um problema sério quando a gente está inserido nesse contexto igrejês. Nossa língua, manto, terra, crente. Mas não fazemos essa autoanálise de como estamos servindo o reino, de como eu me relaciono com a Jacira. Se alguma coisa agora está nos acusando, do jeito que eu falei com a senhora, do jeito que eu falei com você, do jeito que eu falei com você, é um bom sinal. Ruim é quando a gente já não tem mais esse arrependimento. Falei mesmo e é assim mesmo. E ela sabe que eu sou assim mesmo e... Nossa, que coisa linda. Esse não é o perfil de quem vai morar no céu. E o Senhor está dizendo aqui, se comportam como mortos. A igreja está entendendo? Mas eles estavam dentro do templo. Esqueceram a lei, verso 14. Deixarei de castigá-lo. O Senhor disse, não vou deixar. Jeremias novamente usa a ilustração de arco e flecha para ilustrar novamente das consequências. Essa ilustração fala de uma pessoa que conversa de paz com seu companheiro enquanto lhe arma ciladas. Deus nos livre. Irmão, você já parou para pensar no dia da vida, no livro do juízo final, a encontrar na nossa biografia algo que disse assim, mas eu tenho aqui um negócio que você fez, e você não fez só uma vez, você gostava de fazer. O Senhor condena isso. O texto caminha. Armavam ciladas. O Senhor diz, chorarei, o profeta, gemerei, lamentarei. Mas, no entanto, o Senhor disse, vou castigá-lo. O profeta vê toda a terra desolada. Ele diz que ele vai pelos montes chorar. Ele vê o monte, a terra assolada, toda destruída. E há uma expressão que os animais iriam abandonar o território, porque não existiria nenhuma migalha de alimento, nem para as aves e nem para os animais. Parece estranho a gente ler isso na Bíblia, diante de uma história que se diz aí fora que não há justiça, que pode fazer o que quiser, mas o texto diz que de fato isso aconteceu. A cidade santa iria se tornar em cidade de chacais, onde nenhum ser humano vive. Os chacais são criaturas que vivem no deserto, distante de qualquer pessoa. Ia ficar inabitável. Agora há pouco, tomava café com os irmãos. E a gente conversava sobre as consequências de tomar uma conduta que vai trazer desgraça lá na frente. Mas eu tomo a conduta agora errônea. Tem coisas que a gente vive agora, irmã Eliane, que a gente não consegue medir. Mas quem já passou por tragédias semelhantes, sabe aonde isso pode dar. Por isso que a gente fala assim, para com isso. Vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Calma lá. Porque tem coisas na nossa vida que vai virar habitação de chacal. Habitação de chacal. Situações na vida em que as nossas condutas vão levar para coisas ruins. Eu estou para ver. É uma força de expressão que eu não vou ver. Pessoas que abandonam a presença do Eterno, a casa do Senhor, para buscar fama, dinheiro, sucesso, poder, sexo, o que quiser, e que encontre paz, que encontre equilíbrio. Jesus disse um dia, na sua expressão, louco, hoje pedirão a tua alma o que você tem para entregar.
E aqui para nós o Senhor está dizendo: vou fazer Jerusalém, capítulo 9, se tornar terra de chacal. O Senhor está dizendo, e vai tratando com eles sobre julgamento. Nós vamos encontrar isso nos versos 12 a 6. A explicação do lamento de Jeremias sobre eles é apresentada numa forma de prosa, onde tem uma introdução, tem uma acusação e tem anúncio de julgamento. E parece que é uma repetição dos capítulos anteriores que nós já vimos. O Senhor diz no verso 12, por exemplo: por que razão pereceu a terra? Explique por que ela foi arruinada. Ele fala: quem que é o sábio aí? Ache um sábio para que possa explicar isso. E não houve entre eles, não tinha entre eles nenhum sábio que pudesse, até porque o Senhor tinha falado e eles não ouviram. Essa expressão infidelidade tem uma relação com eles, pelos caminhos que eles andaram. A palavra obedecer para eles não fazia mais sentido. Agora, deixa eu te dizer o que significa obedecer no hebraico. Esta palavra significa não apenas ouvir, mas implica em uma resposta positiva, a ação de aplicar. Obedecer não é ouvir e sair por aqui. É trazer para cá, para o corpo, para a vida, uma ação ativa. Para aí, não vou fazer. Não vou fazer. Isso é obedecer. Se a Bíblia diz assim: não vá por esse caminho, não vá. Se a Bíblia diz: obedeça os seus pais, não adianta eu ouvir. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Para pensar. Não tem curva, não tem... A conversa aqui é reta. Um exemplo. E é isto que significa aqui no conceito de obedecer. E esse povo estava longe disso. Eles eram teimosos. Do verso 15 ao 21, olha que expressão que tem para nós. Comida amarga e água envenenada. Significava aí anúncio de julgamento. Por isso o Senhor dizia para eles: farei este povo comer comida amarga e beber água envenenada. Talvez na sua Bíblia esteja escrito absinto. Absinto é uma planta que tem como, no seu gosto, algo amargo e é venenoso. O Senhor está dizendo, por causa do que eles plantaram, eles vão viver, vão engolir isso. Deus diz: vou espalhar eles pelas nações, vão perder. Essa água, Deus está dizendo, com gosto de fel. Eu não sei se alguém aqui já tomou água com gosto de fel, mas é algo muito ruim, amargo, que não desce. Alguém já tomou aqui água de poço? Eu não sei se a palavra correta que eu vou dizer é insalobra ou salobra. Saloba? É ruim, né? É aquelas águas que não mata nem sede. É rançosa, não é isso? Uma coisa assim. O Senhor está dizendo que esse povo vai tomar dessa água. E eles vão experimentar. Deus fala sobre espada. Deus fala com eles: considerem. E aí o Senhor fala no verso 17. Estou correndo para tentar terminar o capítulo 9. Eu já falei aqui, até já preguei aqui nesta igreja, um título, se não me engano, Cuidado com as Carpideiras. Acho que foi isso que eu preguei um dia, uma coisa assim. Quem eram as carpideiras? Vamos ver se você está bom de memória aí, o dia que eu preguei. Vocês estão crentes mesmo. Era isso mesmo. Mulheres que eram contratadas, não é, para chorar nos velórios, quando morressem as pessoas. O Senhor está dizendo: chamem as que choram, convoque essas pessoas, para que elas venham chorar, e considere, chame as pranteadoras profissionais, mande que elas venham, contrate elas. Deus está dizendo: vai ter funeral, vai ter tragédia, vai ter tristeza. E Jeremias ainda diz: chamem para cantar os lamentos, porque isso vai acontecer. Elas são chamadas para expressar um colapso que vai acontecer na nação. E aí nós vamos encontrar o som de lamento, no verso de número 19.
E o Senhor diz que o som de lamento se ouve desde Sião. Irmãos, desde Sião significa que isso é extenso de lamentar. Hoje a gente prega na paz. Hoje dá tempo de sentar-se e ouvir quem quer e quem não quer. Há de chegar um tempo que, como tal, o lamento se ouvirá longe, mas não haverá mais o que fazer. E o Senhor trata nesse texto, dizendo, estão arruinados, ou seja, eles estão sem nada. Mas sabe onde eles estão? Não vai acontecer nada. Lembram-se, se não me engano, do capítulo 5 ou 6 que eu disse aqui? Qual era o sentimento que eles tinham no coração? Não vai dar nada. O templo está aqui. Imagina se vai acontecer. Eles estão sendo instruídos. O Senhor está dizendo, os inimigos de vocês vão destruir vocês. Aí verso 21, a morte subiu e penetrou pelas nossas janelas e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas crianças, das praças os rapazes. E aí nós vamos considerando os restos dos versos e vai dizendo o seguinte, que o Senhor está dizendo que a alegria que hoje ainda reina na cidade, que é uma coisa momentânea, eu vou parar por aqui, vai se extinguir. Pare para pensar então, irmãos. Se Deus é imutável, Deus é imutável? Sim ou não? Sim ou não? Fiquei com medo, hein, da resposta. Deus é imutável. Verso de número 25. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. São 9h30, eu tenho que parar. Deus está falando aqui daquilo que é só apenas para os outros ver. Explicação. Onde você está indo, Kleber? Estou indo para a igreja. Hoje é domingo. Hoje tem culto. Todo mundo está vendo, minha família, meus vizinhos, estou indo, estou carregando a Bíblia, estou indo para o culto e tal. As pessoas estão vendo. Você está indo aonde? Ah, o culto de ceia. Oh, Senhor, ó. O Senhor está dizendo, eu vou pegar esse povo que é circuncidado no corpo. Deus está dizendo, eles estão brincando de levar o meu nome de qualquer jeito. Então, irmãos, aqui eu quero fechar esse pensamento com você, para que ninguém se aborreça, fique triste, ou que amanhã ninguém venha dizer, o pastor está dando indireta no culto. Não, estou falando aqui da Bíblia. Amém, igreja? Nem tudo que a gente vê agora será o resultado final de amanhã. Nem todo mundo que come mortadela, você conhece o provérbio, e acha que diz assim, capaz mesmo. Capaz mesmo. Todos nós aqui conhecemos história. Eu acho que o irmão Emerson deve conhecer, eu conheço, o Ellen conhece, Aguinaldo conhece. E como conhece? História, pastor Luiz, de pessoas que batiam no peito e diziam assim, aqui não. Nunca vai acontecer isso na nossa casa. Que eu tenho para... Eu escutei uma vez o cara falar assim, o que eu tenho dá para 7 gerações. Não preciso desse Deus. Não precisou ele morrer para ver. O Senhor está dizendo, eu vou pegar esse povo que é circuncidado apenas no corpo. Grave isso, apenas no corpo. É forte. Pior do que não ser é ser e não viver. Então eu posso tranquilamente fazer cena com Suelen, com Eliane, com Luiz, com Silvana. Tipo. Mônica. Tipo. Mas no fundo, irmã Lourdinha e Célia, no fundo, o Senhor diz, eu conheço ele por dentro. Está fazendo perto dos outros um cenário, mas eu conheço por dentro. Isso é estudo expositivo. Pastor, isso aí foi quando?
Foi na invasão. Faz sentido para você a causa da invasão babilônica ou não? Ou não? Nós temos aqui a irmã, que é estudiosa da Bíblia também. Esta foi a causa. Deus vai avisando, né, irmã? Irmão Emerson, Deus vai falando, Mônica, às vezes, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e a gente faz assim, ó. É para ela, é para ele, é para ele. Não, para mim não foi. Perceba que o Senhor fala, você lembra da frase que Jesus falou assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus. Você sabe que eles mataram profetas? A quem Jesus estava se referindo? Falou: ah, se você soubesse quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os pintos céus. Esse texto daria uma mensagem muito longa. Eis que visitarei. Uma mensagem que não com certeza eu acho que não ia trazer. Aleluia, glória a Deus. Visitarei os que são circuncidados apenas no corpo. Pensemos. Jeremias capítulo 9. O dia do Senhor ainda não chegou para eles. Mas o Senhor, nós vamos ver no final dos capítulos, o último, que aconteceu. Assim como para nós, chegará o dia em que nós vamos nos reunir diante do Senhor. E nós também vamos prestar nossas contas. Agora pense comigo. Se Deus é justo, Ele é justo, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, como diz o pregador, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Agora, de verdade, eu vou parar. Você já viu uma expressão que Pedro fala assim, ó, quando ele fala daqueles que se afastam do Senhor? Torne-se semelhante ao cão que come o próprio vômito e a porca que volta ao chiqueiro. Aqueles que abandonam o Senhor. Literalmente é isso. A gente conhece, a gente faz, e depois a gente... O pastor Luiz Fernandes Bergamin trouxe uma mensagem uma vez, dizendo que o porco, você pode dar um banho nele, colocar laço nele, deixar ele calibrado certinho. Mas a hora que ele vê o chiqueiro, ele vai se jogar no chiqueiro. Ele vai para lá. Porque o ambiente que ele está não é o que ele deseja, é aquele que ele quer. Entendeu? Fique em pé. Muito obrigado. Vamos orar e agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Quero lembrar os irmãos, oração 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas. Os alvos de oração não são apenas aqueles. Ore pela sua família, ore pela minha, eu oro pela sua. Ore pela igreja, ore por salvação de alma e ore por aqueles alvos também. Tá bom? Haverá uma vigília, se não me engano, na antivéspera das eleições. Se tudo der certo, os que quiserem me acompanhar, sendo possível, nós vamos para lá. Vai ser aqui em São José. Vão se reunir igrejas para orar pelo Brasil. Todos entenderam? Possivelmente será numa sexta-feira. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por esse momento. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos traz para falar o que falamos aqui essa noite. Do grande amor de Deus Pai, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas doces consolações do Espírito Santo. Digamos juntos: ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe.